tá ok. Fala galera, Otávio Neto passando por aqui pra mandar um salve pra esse canal que é maneiríssimo, Vivian Uru. Tamo junto. Beijo. Fala, Chapapito meu, belezinha? Um salve aí pro canal da Vivian Uru. Salve, Vivian. Tamo junto, hein, meu? Vamos crescer aos poucos, mas um dia a gente chega lá, hein? Tchau. Fala pessoal, tudo beleza? BCZ aqui. Eu queria mandar um salve pro pessoal aí do canal da Vivian Uru. Fala aí galera do canal da Vivian Uru, tamo junto. Abraço. Mas antes de começar o vlog, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. É sobre o primeiro sorteio do canal. E é principalmente para os fãs de CSGO. Em parceria com o site O Básico do CS, nós vamos fazer o sorteio da camiseta da SK Gaming, a oficial, viu? Pra você aí que quer muito ter uma camiseta da SK, é só a chance. As regras são bem simples e é só você acessar o site basicodocs.com.br, leia as regras, se cadastra lá e para quem quer ter mais chances vai ter promoção no Facebook, no Twitter também, viu? E o sorteio dessa promoção vai ser aqui ao vivo no meu canal. A data e horário vai ser dia 9 de setembro às 8 da noite, ok? Espero vocês aqui, viu? Já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder esse sorteio, viu? Espero que muitos de vocês participem, caso você conheça alguém também, né, que curta CS e queira muito uma camiseta da SK. Já compartilha esse vídeo ou conta pra ela sobre esse sorteio, né? Como eu disse, o sorteio vai ser ao vivo, às 8 da noite, no dia 9 de setembro, ok? Aqui no meu canal, beleza? Agradeço o site O Básico do CS pela parceria e conto com a participação de vocês, né, para que esse sorteio seja um sucesso. Então o recadinho que eu tinha que dar era isso. Hoje eu vou levar vocês comigo em um evento chamado Encontro das Lendas, onde vai ter a participação dos meninos da SK. Eu já fui, né, no torneio que teve aqui no Brasil e foi fantástico. Para quem não viu, tem um vlog que eu vou deixar na descrição e nos cards. E hoje vai ser o evento onde nós vamos poder ter a oportunidade de poder ficar um pouquinho mais pertinho deles. E é claro que eu não poderia deixar de levar vocês comigo, né? Então, né, descobri agora de última hora que hoje iria ter sorteio para as pessoas que foram vestidas a caráter. E o tema de hoje seria Terror ou CT, né? Eu vasculhei o meu guarda-roupa, o resultado que eu pude chegar é esse aqui, né? E essa blusa toda trabalhada, toda rasgada e com chains, né? Sei lá, lembrou um pouquinho um terrorista. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eles vão me aceitar assim? Preparados então para irem comigo no Encontro das Lendas? Pessoal, agora estamos na fila para encontrar com os meninos da SK. Eles estão fazendo um meet and greet agora, né, ali do ladinho. Vamos ver no que vai dar. O meu namorado, ele fez um presente para eles, tipo, a coisa mais linda, né? E vamos ver se os meninos vão gostar. Olha que coisa mais linda, pessoal. Você acha que eles vão gostar? Vai falar que tá uma bosta, Paulo. Tá te falando. Fala logo essa porra. Smoke, smoke. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele fica logo ali. Valenzão, tem espaço na mala?
eu tiro foto. Aí pessoal, acabamos de encontrar com os meninos e foi assim, doido. Passou num piscar de olho, mas tanto eu como o Edu ficamos mega nervosos, mas foi tipo um sonho realizado. Caso algum de vocês verem esse vídeo, agradeço a atenção e o carinho que vocês tiveram conosco. Run FK! É o momento, a emoção agora, né, já passou, então agora vamos comer um pouquinho, Comendo, né? como que eu vou falar? Bom, acabamos de almoçar e agora estamos na fila para encontrar o doidário Otávio Neto. Botaço do Otávio. Ele é mais alto que eu esperava. Bidão. Otávio Neto, Bidão. Pertinho. Fala aí, galera, no canal da Vive Uru, tamo junto. Abraço. Otávio Neto. Pra você, pra pôr num cenário maravilhoso, Obrigado, valeu, maneiríssimo, hein? Fala galera, Otávio Neto passando por aqui pra mandar um salve pra esse canal que é maneiríssimo, Vivian Uru, tamo junto, beijo. Tá almoçando. Obrigada. Fala pessoal, tudo beleza? BCZ aqui. Eu queria mandar um salve pro pessoal aí do canal da Vivian Uru. Bom, depois de encontrarmos comida, Otávio Neto e o BCZ, agora estamos concorrendo uma cadeira, né? Vamos ver se vai dar certo, pra ver no que vai dar. Fala, Chapapito meu, belezinha? Um salve aí pro canal da Viva no Uru. Salve, Via. Tamo junto, hein, meu? Vamos crescer aos poucos, mas um dia a gente chega lá, hein? Tchau! Rapaz, esses caras jogam demais, meu Deus do céu. Tô com moral, hein? Coisa linda. O moleque tá com a camiseta. SK for 10 minutes. Agora pra valer, senhoras e senhores. A corrida fada em ação. Hora de separar os homens dos meninos. Olha pra cima, rapaz. Temos que vencer de eu já adiantando lá de cima. O Fábio também já vai trabalhando já por aqui. Já vai do outro lado, consegue mais só aqui o Fábio. Já vai rolando aqui pra caminho. Tentando encontrar o Lindor. Aparece ali que caiu esmirrado. Esse é o grupo tático dele agora. Ele caiu com o meu portal de costas. Caiu nesse patrão. Ficar jogando junto? Eita! Ai, do céu aqui, uma roupa essa do meu aqui. Eu ganhei, já me deu uma soca. Esse é belíssima para o peito do adversário. Em cima do meu, vou fazer destruiu a tela, para e direta. Muito, mas terá o gol dizer isso. Eu gosto, eu vou dizer. Que vale. Até o pouco. Você quer parar as pontinhas ou quer que eu raspe tudo com tizira? Perguntou pra ele ver. Esse cara tá fazendo um chassi, já são 6 kills pro Dark em sequência. Ele vai assumir a liderança aqui nessa coordenada. Eu tô matando o Gilberto também aparece por ali, tá buscando o contato. Agora eu só posso assistir. Já troca a deck na área. Imediatamente cai ali no meio. Está doendo mais aqui, cara. E 205 caras para o sofá. Ele faz o reload, tenta encontrar o seu adversário. Enquanto o Cold tá do outro lado. Já tenta desligar a balas pelo meio, mas o Tenente vai ter que passar aqui. Ele fala também, vai doutrinando o Cold esvaziado por
e doutrina Taco. Vamos nessa. Agora é pra valer. O Fábio já vai avançar aqui na base. Está já pegou o jogo 3, o Fábio. Pode fazer respeito. Não é isso. Na base dele nascendo. Olha o Nilpa do Global passando a faca no Taco. Olha o Fallen por ali chegando, tentando pegar alguém. Enquanto isso, o Benet está em primeiro, hein? Por enquanto vai dando Benet. Acredite se quiser. E o Fallen lá no segundo andar, fazendo spin pra baixo. Olha o matador de nível, o Fergote pegou 2 ali no jump. E aí aperta o W, vai pra cima, vai rotacionando. Ele consegue pegar o primeiro, mas tinha um jogador ali no telhado, ele não avistou, foi doutrinado. Fallen vai descendo as escadas, vai olhando para um lado, para o outro, velocidade aqui na mira do verdadeiro. Olha só o que faz o verdadeiro. E voltou. Passou o canivete no menino triste demais. Tentar encontrar alguém, matador de nível já tá na SG, mas olha o Taco. Eu falei mais uma vez, tá ali no quarto. Segundo lugar, Otávio. Olha só. Faz a sambadinha do Rubinho aí, agora o Benet, né? Aliás, Benet, se eu pudesse te dar uma dica pra vida, é abra um supermercado com o seu nome, porque supermercados Benet tem tudo pra ser sucesso. É uma fonética bonita. Supermercados Benet. A dona de casa, aqui o Fallen em ação. O SK Fallen vem trazendo agora o controle da sua DF. E mandando balas por cima da bonita, mas foi doutrinado. Vai subindo aqui o matador de nível, é o Fergote. Vai picar por trás, o que fazia uma maldade. Olha avistado e acabou caindo ali para o triste demais. E o Cold já tá na fargosa do lado, ele bate pra cima. Lá vamos nós de carona com o Cold. Ele tem uma posição interessante por aqui. É uma posição onde ele pode marotar. É uma posição onde ele pode surpreender. Por enquanto só ele no level 16. E agora passou na frente. Ele tinha a cobertura lá do alto. O Fallen não permitiu. Aqui não, Coldzera, disse o verdadeiro. E aí ele novamente lá em cima, o Gun Gamer agora, o Fallen demorando. Olha o Fallen já conseguindo dupla bate. Chegando também no level 16, agora o Gun Gamer tá de um lado, do outro lado o Coldzera. O Gun Gamer vai pra cima. Mas é a batida pelo Benet. Fatal! Que homem maravilhoso é o Coldzera. Não deu pra nenhum dos jogadores amadores tirarem uma casquinha e levarem o título. Então os jogadores da SK já estão ali cumprimentando todos os players nesse momento bonito, esse momento ímpar, esse momento realmente sem igual, aqui na Max 5, na melhor equipe do mundo, da SK Game. Maravilha, show de bola. No Counter-Strike comecei a jogar. No início, os meus irmãos não jogavam comigo porque eu era muito ruim, tive que ir melhorando como jogador. E eu lembro que o primeiro campeonato que eu joguei com eles foi em Tatuí. Acho que mais ou menos um ano que eu estava jogando já. Eu já jogava bem pra época, pra minha idade. E aí começou, passado o tempo, eu fui jogando por outras equipes. Vai que jogo, Os meus irmãos que eu tinha parou de jogar na época, não se interessou tanto mais. Mas o meu irmão mais velho, o Marcelo, foi muito importante porque ele entrou comigo numa outra equipe. Então, se não fosse o meu irmão mais velho ir comigo nos campeonatos, eu provavelmente não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui hoje, sendo um dos maiores jogadores de CS do mundo, porque eu ia estar na melhor equipe do mundo. Mas eu sempre trabalhei com a hipótese de que isso era possível. Hoje em dia eu vejo a molecada falando, putz, eu queria ser jogador igual você. Como é que eu faço? Eu tenho que jogar o dia inteiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar quantas horas por dia. Não vai adiantar você passar o dia no computador, o dia inteiro jogando Counter-Strike, você virar um jogador. Não vai adiantar porque não é saudável. Primeiro, que seus pais não vão deixar você fazer isso. Segundo, que se não der certo, você vai fazer o que depois da sua vida. E terceiro, que não é legal. Você ficar tanto tempo assim, fazer uma coisa que você não sabe se é certo. Então, de 2003 a 2009, eu sempre frequentei a escola, sempre fiz questão de ir muito bem no colégio. De tarde, meus pais sempre tiveram uma loja de informática, então eu sempre estava lá. Muitas vezes a gente está trabalhando com os pais da gente, ou tendo algum emprego que a gente não sabe para que vai servir na nossa vida. Então, esse processo de trabalhar nas lojas dos meus pais me fez crescer muito como pessoa também. Quando eu cheguei em 2009, eu estava num momento da minha vida bem difícil, porque, vamos dizer assim, para ir jogar um Major, eu sempre chegava na final e não ganhava. Em 2009, eu estava fazendo um cursinho, porque eu queria entrar na faculdade de engenharia elétrica. Em maio, eu recebi o convite de entrar no time da Fire Gamers. Mas quando eu recebi esse convite para entrar na Fire Gamers, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu estudava para passar na faculdade, ou eu me dedicava, tendo a primeira chance da minha vida de fazer parte do melhor time do Brasil, né? E aí foi uma conversa muito tensa, eu lembro até hoje. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, me chamaram para entrar no melhor time do Brasil. Eu vou apostar mais um tempo nisso, porque os frutos estão aparecendo agora, né? E aí ela perguntou, qual vai ser a vantagem de você fazer isso? Eu falei, no mínimo,
eu vou viajar para alguns países e vou fazer questão de poder falar inglês. E a partir desse momento de maio de 2009, eu praticamente só joguei Counter-Strike todos os dias da minha vida. E era engraçado porque nessa época, 2009 a 2011, vamos dizer assim, foi o último respiro do Counter-Strike 1.6. Quando eu fiquei muito bom, o jogo já estava caindo. Eu entrei no time em 2009 em maio e eu só fui jogar o primeiro campeonato em dezembro. Quando eu entrei no time, prometeram que a gente ia viajar para Espanha e para Argentina. Nenhuma das duas viagens aconteceu. E aí eu lembro que mais ou menos 2 semanas antes de acontecer o único campeonato que ia ter no ano, o Pete trocou de time, ele foi pro time rival, que era o time mais forte. Eu lembro que esse foi um dos únicos dias que eu quase chorei na minha vida, porque eu estava tão focado em fazer aquilo acontecer e dar certo, e uma pessoa sair do time é praticamente um tiro, né? A queima-roupa, você não sabe como vai ser. Naquele evento, só para terminar a história desse ano, nós conseguimos vencer o MBR, e foi a primeira vez que eu consegui ir para o campeonato internacional, foi quando eu fui na China. Então, se eu não tivesse vencido aquele campeonato, provavelmente eu não estaria aqui também hoje, porque aquele campeonato ele meio que segregou quem ia continuar jogando e quem não ia. Bom, com tudo isso acontecendo, eu já tinha tomado essa decisão na minha vida. Nos próximos anos eu tinha 2 opções: ou eu voltava a estudar para fazer alguma coisa que eu quisesse, ou eu tentava fazer alguma coisa a mais. Em 2010 eu entrei no exército, o sargento perguntou para mim: Gabriel, você dá aula de jogo? E aquela pergunta dele fez nascer uma semente na minha cabeça de quem sabe isso pode fazer com que eu possa continuar jogando. Em 2010 depois dessa entrevista, eu fui treinar em casa com o Strike, eu entrei no servidor de DM, e aí quando eu vi que tinha um potencial cliente, eu perguntei para ele: o que você acha de eu te vender aulas e eu vou te dar a camiseta de graça? E ele foi o primeiro cara que falou: cara, eu ia me amarrar de fazer isso daí. Então foi através dessa conversa que eu vi que existia a oportunidade de eu conversar. Com essa ideia, eu montei o primeiro curso de Counter-Strike, onde eu chamei de Fallen Academy, ou seja, a Academia do Fallen. Posteriormente, eu envolvi outras pessoas do meu time para a gente criar Games Academy, e isso começou em 2011. Eu dei aula de CS de 2011 a 2014, todos os dias da minha vida. Eu narrei campeonatos mais ou menos 2 vezes por mês sozinho. Todo o meu foco durante esse tempo foi, além de eu poder fazer algo que me desse um dinheiro, que eu pudesse continuar trabalhando, foi fazer algo para que as pessoas tivessem um motivo para jogar Counter-Strike. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer alguma coisa para manter, não só quem já jogava jogando, mas para criar outras pessoas que poderiam ter interesse em jogar. Então, em 2012, além de eu dar todas essas aulas, eu fazia cursinho, estudava de manhã, e de tarde e de noite eu dava as aulas de Counter-Strike. No final de 2012 eu passei em Engenharia Elétrica na UTFPR em Curitiba e passei na Unesp em Guaratinguetá. E eu resolvi ir para Curitiba. Quando eu cheguei na faculdade, por favor, não repita o que eu fiz, tá bom? E eu fui na escola 1 semana e meia. Nunca mais fazia faculdade. Fiquei mais um tempo em Curitiba e voltei para São Paulo para continuar com o projeto da Games Academy. Em 2014, o jogo do CSGO, que hoje vocês estão jogando, ele foi melhorando muito. A própria Valve, que é a dona do jogo, começou a fazer os majors lá fora. Nós aqui no Brasil nem sonhávamos de jogar um major. E nós continuamos trabalhando no Brasil de fortalecer a competição, criar novos jogadores, de criar novos times, criar campeonatos para que o pessoal jogasse. Fizemos esse trabalho durante anos. Em 2014, quando o Counter-Strike ainda estava muito devagar, nós começamos a jogar Crossfire também. O time que nós montamos venceu 6 torneios de Crossfire dos 7 que a gente disputou. E logo após isso acontecer ao mesmo tempo jogando CSGO e Crossfire, apareceu o primeiro convite para jogar um campeonato lá fora. Foi a primeira viagem que a gente fez para a França, e para a gente poder ir para esse campeonato, a gente não tinha patrocínio. Então a única opção que a gente tinha para esses campeonatos era utilizando a comunidade. Então assim, desde o começo da nossa história com o CSGO, a comunidade brasileira está envolvida. Então esse foi o primeiro campeonato que a gente foi. Adivinha só, foi uma catástrofe, nós perdemos todos os jogos. Então naquele foi o primeiro momento que a gente foi para fora e falou: nossa, o negócio aqui é diferente, é muito mais difícil. Depois disso, nós mesclamos o time da Kabum com o time do TD. E essa junção ela veio por um único motivo: a gente precisava de mais dinheiro para competir. Aconteceu que não foi muito bem esperado, né? Financeiramente falando, a gente não teve o apoio que a gente esperava ter com essa junção. Na época a gente devia ter um salário de mais ou menos R$800 por pessoa, há 2 anos atrás. Então os próprios jogadores guardavam o dinheiro que recebiam, não usavam, para que quando aparecesse o campeonato a gente pudesse viajar. E apareceu essa oportunidade em 2015, quando a gente foi convidado para jogar um campeonato em Denver, que chamava ClutchCon, e um outro torneio que teve os Estados Unidos ao mesmo tempo, mas foi a MLG. Então, em fevereiro de 2015, uma coisa que salvou a gente também, o campeonato da MLG, todo mundo já deve ter ouvido falar do X Games. Os caras adicionaram a Counter-Strike nesse ano, e por algum milagre divino, e com certeza trabalho de alguns brasileiros envolvidos, a gente teve uma vaga para o time brasileiro. E essa vaga não só dava a chance de jogar, como custeava todas as passagens, todos os hotéis. Então assim, era uma oportunidade de ouro para quem estava sedento para jogar lá fora. E nosso time venceu esse campeonato, a gente foi para essa competição, e em Aspen a gente teve que viajar para Denver para jogar um outro campeonato. Nessa competição em Aspen a gente conseguiu vencer o Cloud9, na época era o melhor time americano. Então isso já levantou debates no Senado do Counter-Strike de a gente está fazendo alguma coisa errada. Tá todo mundo falando de Europa, todo mundo falando dos Estados Unidos, e tem gente pelo mundo todo jogando que não tem chance. Então a gente usou o dinheiro que a gente tinha guardado para viajar para ClutchCon em Denver, aonde a gente tentou jogar uma outra competição. Nessa outra competição nós não fomos também, a gente saiu nas quartas de final. Então a gente mostrou para o mundo que a gente não ganhava torneios, mas tinha alguma coisa ali.
Depois de jogar essas duas competições, veio mais uma chance divina. O pessoal do Major, que gostou das nossas atuações, falou: se vocês ganharem a vaga, vocês vão pro Major. Então a gente, a chance da nossa vida. A gente estava no hotel, sem dinheiro nenhum já tinha gasto tudo que tinha guardado, e apareceu a oportunidade para a Polônia. Detalhe, eles não pagavam nada. E eu lembro que foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida: ou você ia para casa, ou você dava um jeito de ir para a Polônia. E aí na minha cabeça, uma pessoa doente, a outra pessoa que para de jogar se não voltar mais, a gente sem dinheiro, o que fazer? Foi quando a gente teve a ideia, inclusive acho que a ideia veio do próprio Fer, a gente tentar novamente recorrer à comunidade para que a gente pudesse tentar ir atrás desse novo sonho. Muitas pessoas da comunidade lá fora ajudaram, algumas empresas, inclusive teve um jogador do Fnatic, o Fluxa, que ele foi muito generoso da parte dele, ele tinha acabado de ganhar um campeonato e a parte dele doou para nossa equipe, para poder viajar. Os brasileiros foram os que mais doaram, foram os que mais fizeram suporte para a gente, e em 5 dias a gente tinha um dinheiro para viajar. Nossa primeira participação no Major foi uma coisa que assustou todo mundo, porque a gente conseguiu virar Legends já no primeiro campeonato. E isso era importante para a gente, era como se você garantisse a janta. Estando entre os 8 era garantido. A gente já tinha vaga para o próximo Major, a gente estava tudo tranquilo. Então, foi uma fase muito difícil pra gente. E aí, o resto da história, acredito que vocês já sabem um pouco mais, a história mais recente, a gente passou pela Luminosity, depois a gente passou pro time da SK mais recentemente. Em 2 anos, nós temos o melhor time do mundo brasileiro durante mais de 10 meses já, desde o ano passado. E isso não seria possível sem também a Camila e o Ricardo, que vocês devem conhecer como Ded e a Mamacita. A gente não tinha como ir para os Estados Unidos, não tinha verba para morar lá. E eles acabaram mudando a vida deles para poder nos atender, e é por isso que hoje eles são parte da nossa família. Qualquer lugar que você vê o time desse caindo, você vai ver a Camila e o Ricardo também, porque nós somos eternamente gratos pelo que eles fizeram pela gente, eles fazem todos os dias. Por que eu falei tudo isso daí? E muitas pessoas que às vezes me conhecem mais superficialmente não sabem toda a minha história, porque é uma história muito longa. No! God, please, no! No! Bom, pessoal, já estamos um dia após o evento e eu infelizmente não consegui finalizar o vídeo ontem, né? Pois a bateria acabou durante o evento e quando eu voltei pra casa eu estava mega cansada, sem energia pra nada. Acordei bem cedinho, depois ficamos praticamente o dia inteiro lá. Não conseguimos ficar até o final, tivemos que ir embora um pouco antes do show match começar, pois tínhamos um compromisso. Mas o evento em si foi incrível, foi muito louco, pessoal, e valeu super a pena ter ido. Nós conseguimos entregar o quadro, né, nas mãos dos meninos da SK. Passou um piscar de olhos, mas foi mágico. E nossa, com certeza, tanto eu como o Edu vamos guardar esse momento com muito carinho. A gente queria conseguir a fila do Meet and Greet e parecia que já estava cheia. Então, né, a gente pensou, vamos comprar então o que a gente tem comprado, que no caso eram as camisetas pro sorteio, né? Não se esqueça, viu, pessoal? O sorteio vai ser ao vivo no dia 9/9 às 8 horas, ok? Mas enfim, né? Então nós fomos lá correndo comprar a camisa e por coincidência quem tava lá era o Thiago, que era o irmão do Fallen. Não, mas ele foi assim um amor e nos ajudou, né, a fazer esse encontro com os meninos da SK se realize. Muito obrigada, Thiago. E ele falou, né, pro moço nos levar até a mãe dele, que ela daria um jeito, e foi realmente isso que aconteceu. Nós chegamos até a mãe dele, que também foi um amor de pessoa, super atenciosa, que eu também gostaria de agradecer muito, né, e ela nos deixou, né, ficar na fila. Então, né, muito obrigada, dona Kênia, por ter nos oferecido essa oportunidade. E os meninos da SK também foram super carinhosos e atenciosos conosco. O Fallen disse que ia levar para os Estados Unidos o quadro, vamos ver se vai mesmo. Mas só de poder ter visto eles de pertinho e poder conversar um pouco já valeu de verdade. Então, meninos, se algum dia alguém ver esse vídeo, fica aqui o meu agradecimento pela atenção e o carinho que vocês tiveram conosco. Espero que vocês tenham gostado de verdade do quadro, pois foi feito com muito carinho. Eu acompanhei, né, o processo e deu pra ver quanto ele queria que vocês gostassem. Foi uma honra imensa em conhecer vocês e desejo toda a sorte do mundo, pois eu tenho certeza que ainda vai ter muitos títulos por vir, né? Foram várias pessoas, o Bida, o BCZ, o Otávio Neto, o Japapito, foram super legais e na maior boa vontade toparam dar um recadinho, né, pro pessoal que assiste o canal. Nossa, eu fiquei tão feliz, tão, sabe, emocionada com
como existem pessoas boas, né? Claro, né? Meu namorado que sempre tá comigo, é sempre meu companheiro. Tenho certeza que esse dia foi mega especial pra ele. Creio que até mais pra ele, pois ele acompanha o cenário de CS há bem mais tempo que eu, né? Eu sou fã recente, mas ele já jogava CS desde a época das LAN houses, né? Ele jogava na mesma LAN que o FNX. Os dois eram pirralhinhos ainda, então faz tempo. Mas pra mim foi algo incrível e marcante. Imagina pra ele, né, que ama Counter-Strike, é super viciado. Deve ter ficado com a cabeça nas nuvens. Então, né, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas para que esse dia se tornasse algo realmente especial pra nós. Vocês não têm ideia o quanto isso significou pra mim. Então, meu muito obrigada e obrigada a vocês, né, que estão assistindo esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e o vídeo de hoje fica por aqui. Agora eu vou gravar o reaction de Game of Thrones, ok? Um beijo enorme e nota, né, pessoal? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam do sorteio.